Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês qual é a maneira mais fácil de você preencher a planilha que vocês acabaram de receber. Bom, primeiro deixa eu só dar uma pequena introdução do motivo da gente ter feito essa planilha. Nós estávamos com muita dificuldade de encontrar e de saber a real situação da nossa coleção de cards Pokémon. Tinha amigos que estavam sempre me perguntando como é que eu faço isso, como é que eu sei, eu não sei quanto que eu tenho de valor investido. Então a gente sentou e começou a desenvolver um projetinho, uma planilha bem simples que vocês podem preencher sozinhos, né? Para você saber qual é o valor que você tem investido em cartas. Então você pode adicionar, fazer um inventário das suas cartas e adicionar também os valores que você encontra por aí do pessoal vendendo, das lojas que vendem ou de pessoas mesmo que querem fazer trocas ou vendas de cartas. Tá? Quando você abrir essa planilha, você vai cair nessa página aqui de introdução. Vai ser a primeira página que você vai observar. Nela tem algumas informações importantes. A primeira é em relação à versão da sua planilha. No caso, essa aqui é a primeira versão, foi feita em fevereiro de 2021. Tá? E a última coleção adicionada é a coleção Destinos Brilhantes, que foi lançada no dia 19 de fevereiro. Se você quiser atualizar sua planilha, tem duas formas. Tá? A primeira eu vou ensinar mais para frente, que é manualmente. Você pode adicionar as novas coleções que forem saindo forem sendo lançadas, tá? E a outra forma é adquirindo uma planilha atualizada com a gente. Então você pode clicar em algum lugar aqui na descrição, vai ter um link para entrar em contato com a gente e você pode adquirir a nova planilha, ok? Como preencher a tabela? Bom, a tabela ela é realmente bem simples de ser preenchida. Nós aqui deixamos duas sugestões de sites, tá? Que fazem a venda e mostram o preço das cartas de Pokémon. Um no Brasil, que é o site da Liga Pokémon, e o outro é o Throwing Toad nos Estados Unidos. Tá? Algumas cartas às vezes não tem aqui sendo mostradas no site brasileiro, você pode encontrar lá fora. Mas não se limite a esses sites, você pode procurar em qualquer site que você gostar ou preferir. Tá? Inclusive você pode procurar no Mercado Livre, no eBay. A única coisa que é importante você observar é se aquelas cartas, né, obviamente, são originais, né, qual é o estado delas, e tentar fazer uma avaliação, né, do estado da sua própria carta e tentar enquadrar nos valores que você acha mais adequado. Tá? Isso, gente, é para ter uma estimativa. Não quer dizer que se tiver aquele valor lá, você vai realmente conseguir vender a carta por aquele valor. Mas você pelo menos vai ter uma noção do mercado, né, e quanto que você teria mais ou menos investido em cards, ok? Então, vamos lá. A maneira mais fácil, né, que eu gosto mais de fazer, é já direto abrir os dois sites. Então, eu vou abrir aqui o da Liga Pokémon, só você clicar em cima dele. A gente vai abrir já para a página na internet. Tá? Vou voltar aqui no Excel e vou abrir o Throwing Toad também de uma vez, que é um site americano. Tá? Nesse caso, eu acredito que eu nem vou precisar usar o Throwing Toad. Vou poder usar direto aqui o site da Liga Pokémon. Beleza, então, voltando para a nossa tabela, eu vou acessar a aba de cards aqui embaixo em azul. Só clicar em cima dela, você já vai abrir aqui. Vamos lá, eu vou deletar isso daqui, essas informações, para vocês poderem acompanhar comigo. Beleza, o primeiro card que eu tenho aqui, eu vou selecionar um card que eu tenho, que é uma Ultra Bola secreta rara, da coleção Sol e Lua de 2017. Tá? Como que eu acho que é a maneira mais otimizada de você fazer isso? Eu vou no meu navegador, né, de preferência, estou lá com o Liga Pokémon e vou escrever aqui, Ultra Bola. Ultra Bola. Tá? No caso da minha, eu já aparece aqui embaixo, é a 161 de 149, que é a secreta rara. Clico nela e ele já vai abrir na página da Ultra Bola. O site da Liga Pokémon ele é bem interessante porque ele te mostra várias informações, por exemplo, quais são os vendedores que estão vendendo, né, e você pode selecionar aqui do lado alguns filtros, né, se ela é foil, ou seja, se ela é holográfica, qual é a condição dela, tá vendo? Eu tenho novas, que é o M, que significa mint, que é mint condition, eu tenho praticamente nova, que é near mint, tenho levemente usada, que é slightly played, e tem outras também definições que eu deixei uma colinha na tabela para daqui a pouco mostrar para vocês. Tá?
Mas bom, tem aqui a minha carta. Então, o legal é que eu tenho já algumas informações que eu posso tirar daqui para facilitar a minha vida para preencher a tabela. Então eu tenho o nome, eu tenho qual é a numeração dela, eu tenho qual é a edição e eu tenho a raridade, tá? Já de cara aqui. Então vamos voltar para a nossa tabela. Aqui eu tenho a descrição do nome. Então eu vou escrever aqui, Ultra Bola, que é a minha carta. É um nome que tem escrito exatamente como está escrito na carta. A coleção, eu sei que é Sol e Lua. Cada coluna dessas, a gente já deixou uma cola para vocês, né? Então, quando você clica, seleciona uma das células, o que você percebe é que tem uma dica, tá? De como você deve, do que você deve fazer naquele lugar. Então, a primeira coleção, né, aqui a gente bota coleções em ordem alfabética. Atente para impressão em inglês e português. Então, por que isso? Quando você clicar aqui na setinha, você vai perceber que eu tenho um menu de opções das coleções, tá? O que acontece é que algumas coleções são impressas no Brasil e nos Estados Unidos em datas diferentes. Então, para essas coleções, você deve atentar se a sua carta é a versão brasileira ou se é a versão americana. Bom, vamos lá, Sol e Lua, né? Então vamos descer em ordem alfabética. S, Sol e Lua. No caso, a minha carta é brasileira, Sol e Lua. Tá. Quando você seleciona a sua coleção, o que você percebe é que o ano ele já entra automaticamente, tá? Lembrando que este ano pode estar um pouco diferente do que está impresso na sua carta, porque o ano que aparece aqui, né, essa tabela já foi feita para captar exatamente esse ano, o ano que aparece aqui é o ano da primeira impressão daquela coleção, tá? Então, às vezes, tem coleções que duraram mais tempo, né, viraram um ano com aquela coleção e a impressão foi no ano seguinte. Então, pode acontecer de ter alguma diferença aqui. Nada que vai influenciar no preço da sua carta, é só para você poder depois, mais para frente, saber a idade da carta, alguma coisa do gênero, tá? Bom, terceira coluna, né? Terceira coluna é em relação ao aspecto físico. Então, quando eu clicar aqui, aspecto físico, escolha o tipo de card pelo aspecto físico dele. Quais são as opções? Temos normal, holográfica reversa, holográfica, Full Art ou Rainbow. No meu caso, a Ultra Bola é Full Art, então eu vou e seleciono em Full Art. Categoria. Categoria da carta. Escolha a categoria na qual escolha a categoria na qual o card se enquadra. Então, setinha. Aqui você tem básico, primeiro estágio, segundo estágio, energia, treinador, suporte, estádio e por aí vai. Tem um monte de categorias diferentes. No meu caso da Ultra Bola, treinador. Raridade. Raridade, temos comum, incomum, rara, promocional, ultra rara, hiper rara, secreta rara promocional ou secreta rara. No meu caso, a Ultra Bola é a secreta rara. Mas se você tiver na dúvida, você pode também voltar no seu site, né? No caso da Ultra Bola aqui, ele está dizendo que é ultra rara. Mas como é que a gente sabe que é uma carta secreta rara? É só você olhar a numeração, tá? Se a numeração for maior do que a numeração da coleção, no caso da numeração da coleção é 149, ela é 161. Essa carta é uma carta secreta rara, tá? Então você, neste caso específico, nós colocamos secreta rara. Em outras situações, você pode seguir aqui a recomendação, né, do site de ultra rara. Ok. Próximo é a condição. Em algumas células nós colocamos também uma nota, né, caso você queira saber mais sobre aquela célula. Então, aqui vem um resuminho das condições que são mais comuns e são o padrão utilizado nacionalmente e internacionalmente nas avaliações de cartas, né? Então você tem, como eu falei, né, a Mint, que é Mint Condition, que é a carta nova, ela acabou de sair do pacote. Near Mint, que é NM, que é quase nova, elas podem ter sido usadas, manuseadas, movimentadas algumas vezes, mas nada que interfira na qualidade, no aspecto da carta. Slightly Played, que é jogada ligeiramente, né? Pode ter alguns sinais de uso, algum desgaste, tá? Cartas assinadas por artistas ou jogadores ou outras celebridades que tem um carimbo de evento também são consideradas slightly played,
tá? Temos depois moderately played, que já teve algum uso, né, alguma manipulação. Tem já sinais de desgaste, né? Então os cantos têm aqueles cantinhos já brancos ou amassados, algumas orelhinhas, marcas que você usou para embaralhar aquela carta. Tá? Heavily played, muito usada, que já são cartas que têm um desgaste visível, pode ter até o canto dobrado, coisas que são prejudiciais. Você olha e você vê que já está prejudicando o visual da carta. E cartas danificadas, né, que podem ser cartas que são rasgadas, com furos, algum animal pode ter mordido ela, né, ou algum outro dano causado por água, etc. Tá? Lembrando que as cartas danificadas, elas não têm um alto valor de mercado. Você até pode conseguir vendê-las, mas elas realmente são muito desvalorizadas ou não têm valor nenhum em relação às outras cartas, tá? No meu caso, ela é uma carta Near Mint, que eu já tirei lá do pacotinho, e ela tá, apesar de nunca ter usado para jogar nem nada, ela já foi manuseada, né? Então ela fica aqui na categoria do Near Mint. O ano, você inclusive já vê aqui, ó, que vem uma atenção para você, preenchimento automático, você não precisa preencher essa aba do ano. Idioma, você vai lá na carta e olha qual é o idioma, no meu caso é português. O número da carta foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. No caso dessa daqui, ela é 161 de 149. Você pode tanto copiar, Ctrl C, e colar aqui nessa célula. Lembrando que ela vai vir com alguma... quando você cola aqui, ela vem com uma edição estranha. Você pode clicar nesse botãozinho que aparece aqui e falar que você quer que ela siga a paginação da sua tabela, e ela vai para o lugar normal. O tipo, no caso, né, da minha carta ela não tem tipo, né, mas se for uma carta de Pokémon você pode escolher qual é o tipo, planta, fogo, água, etc. Eu vou deixar o tracinho. No tipo 2 a mesma coisa. Aqui tem duas tipagens, porque alguns Pokémons, algumas cartas acontece de ter duas tipagens, então a gente deixou assim, mas é mais comum que tenha só a primeira tipagem. Shine, no caso não. Quantidade que eu tenho uma. Agora sim, valor mínimo e valor médio. Se você clicar no valor mínimo, você vai ver que vai abrir uma ajuda para você aqui. Valor mínimo. Indique o valor mínimo encontrado para esse card em suas pesquisas. Lembre-se de conferir a condição do seu card e comparar com condições dos cards sendo vendidos. Se o valor for em moeda estrangeira, converta-o antes de adicioná-lo. Essa parte da conversão eu vou ensinar para vocês já como é que faz. Tem uma maneira fácil de fazer aqui dentro do Excel, tá? E que já atualiza todas as cartas que você vai achar o valor em dólar de uma vez só. Tá vendo aqui em cima? Dólar. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas vamos lá, valor mínimo. Voltando no nosso site. Aqui, tá? Nós temos duas classificações. Se você tiver com dúvida no que significa NF, você pode simplesmente clicar aqui, preço médio por extras, e você vai ver que o N é o normal, tá? E o F é foil. Acontece muito de aparecer isso, mas, por exemplo, nessa carta, a gente vê que as duas estão ao mesmo preço. Por quê? Na verdade, essa carta só existe holográfica, né? Só existe na versão foil. Então, tanto faz. Mas, de qualquer maneira, você deve procurar, né, a qualidade da carta. Então, por exemplo, aqui eu deixei só as qualidades Mint Condition e Near Mint Condition. Então, nessas qualidades eu tenho valores que variam desde R$ 95, tá, até R$ 189,90. Lembrando que essa daqui ela é em inglês, mas de modo geral isso não influencia muito no preço. O que a gente faz então? Eu gosto de pegar o menor valor, né, numa qualidade próxima da que eu tenho. Então, R$ 95. Volto lá para a minha tabela. Coloco aqui, valor mínimo, R$ 95. Lembrando que se você quiser passar para a célula do lado, tá, sem você clicar em cima dela, você pode apertar a tecla Tab do seu computador. Tab, ele passa. Essa coluna ela já está registrada para colocar os valores em reais, né, em unidade monetária. Então é só você digitar o número que você encontra lá e ela já vai colocar em reais para você, tá? Valor médio.
Agora, que são elas? Valor médio. Vamos voltar lá para a nossa página do Google, né, no Liga Pokémon. Aqui você tem o valor médio, tá? Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você pode pegar o valor médio que aparece aqui, tá? Só que lembrando que esse valor médio que aparece aqui, ele é o valor médio para todas as cartas, inclusive para as levemente usadas. Então, o que você pode fazer? Ou você pode fazer a média desses valores todos que aparecem aqui, tá? Ou você pode pegar esse valor daqui. Existe uma maneira de fazer média no Excel. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas, de maneira geral, não fica muito longe desse valor. Então, eu particularmente costumo considerar o valor médio que aparece aqui em cima. Tá? Como que eu faço um preço médio no Excel? Vamos lá. No Excel, você pode abrir, você pode colocar um sinal de igual para fazer uma fórmula, tá? Abrir um parênteses, tá? Desculpa, não vamos abrir parênteses, vamos direto botar a fórmula. O meu Excel está em inglês, então a fórmula é average, tá? É aquela primeira que aparece aqui, vocês estão vendo, average. Se o seu Excel for em português, você pode colocar o valor média. Não vai aparecer aqui porque ele está em inglês, mas acredita em mim. Quando você botar M, vai ter uma função aqui escrito média. E você seleciona ela. No caso do inglês, average. Vamos lá. Você pode tanto clicar em cima do average, ou você pode clicar tab. E ele já vai escrever para você, average. E aí, você tem que botar os números que você quer fazer a média. No meu caso, vamos voltar lá, são esses números daqui. Então, você tem que digitar manualmente. Então, vamos lá. Aparece 95 duas vezes. Então, vamos lá. 95, ponto e vírgula, 95, ponto e vírgula. Próximo, 148,90. Vamos lá. 148,9. Você pode também seguir aqui por cima na linha de função, se for mais fácil para você. Vou até voltar para cá. Então, ponto e vírgula, 149,50 e 149,90. Então vamos lá, 149,50, ponto e vírgula, 149,90, ponto e vírgula. Próximo, 159,90 e depois o de 189,90. Então vamos lá, 159,90, 189,90. Não esqueçam de fechar. Opa, tem um erro aqui. 189,9. Não esqueçam de fechar o parênteses. Podem apertar Tab. Ops, calma aí que deu um erro aqui de fórmula. Deixa eu só deletar aqui. Isso pode acontecer na primeira vez que você coloca aqui. É só você selecionar as células e apertar no Delete. Bom, já está aqui a minha fórmula. Tá? Você vai ver que vai dar 141,16. Se você voltar lá, a média deles é até um pouco maior. Provavelmente porque tem gente que está colocando um preço no Slightly Played, usado levemente, mais alto do que os daqui. Ou mais alto do que no caso de R$141. Tá? Mas, de modo geral, podem usar esse valor aqui que não vai fazer muita diferença. Então eu vou até atualizar para ele. 142,72. Tá? Então eu venho aqui na minha célula e só digito 142,72. Tab. Data buscada. Essa aqui é a data que você está fazendo essa pesquisa. Essa coluna, ela só te ajuda a manter um parâmetro, né? Que no dia que você buscou e estava aquele valor, né? Para você ver se o valor da sua carta está aumentando ou está diminuindo. No caso, eu vou botar a data de hoje aqui, que é dia 1º de março de 2021, tá? E Tab. Link. Isso aqui é para facilitar a vida de vocês. Aqui eu tenho um comandozinho no comentário para ajudar vocês a fazer. O que é isso aqui? É o link do local onde você viu o preço. Então você volta aqui no seu navegador, copia o link. Então, se você estiver usando o Mac, você vai apertar em Command C. Se você estiver usando o Windows, Ctrl C. Volta na sua aba do Excel. Com a célula selecionada, onde você quer botar o link, você vai apertar Ctrl K no Windows ou Command K no Mac. Aqui, olha só, aparece, ó,
link para o link que você quer direcionar esta célula, né? Vem aqui e colo. Então, Ctrl V para colar. OK, ou Command V para colar no Mac. Olha lá, o meu link já está direcionado. Quando eu clicar nesse link, nessa célula, ela vai abrir, adivinha só, tchan, 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 exatamente a outra bola que eu estava escrevendo. Isso facilita muito, porque você pode simplesmente clicar numa carta que você queira saber, depois que você adicionou ela, e para você acompanhar como que ela está, se o preço dela está subindo, se o preço dela está descendo, como que está essa situação. Beleza? Vamos lá, gente. Então, agora vamos voltar lá para o nosso Excel. E eu só mostrar esse finalzinho para vocês aqui. Aqui no final eu tenho, ó, valor mínimo total, tá? E valor total mínimo e valor total médio. Essas duas são preenchimento automático e olha só, já vem aqui dizendo preenchimento automático. Ou seja, não deletem o conteúdo dessas células. Nenhuma dessas que tem em azul mais escuro. Nem essa, nem a do ano. Porque se você deletar esse conteúdo, tá, você não vai conseguir que ele faça o cálculo para você. Tá? Então, não deletem o conteúdo. Se vocês quiserem deletar conteúdo, deletem das outras células em cinza ou do nome. Tá? Aqui no início. Mas as outras células em azul, não deletem esse conteúdo. Ok? Outra dica que eu dou para vocês é que vocês salvem uma versão dessa tabela, tá? Assim que vocês receberem. Salvem com outro nome, salvem tabela base, alguma coisa assim. Porque caso dê algum problema, vocês podem voltar na versão original e não perder nenhuma fórmula ou nada que vocês que possa acontecer durante o uso da tabela. Ok? Beleza, agora deixa eu explicar para vocês a questão do dólar. Tá? Aqui tem uma dica, eu explico aqui nessa nota como que você faz para você colocar o valor em dólar. Mas é muito simples, na verdade é o seguinte, se eu achei, vamos lá, então, vamos voltar aqui para a internet, eu vou lá no Throwing Toad, por exemplo, e vou colocar aqui Ultra Ball, e busco. Bom, já aparece aqui, né? Vou clicar nela. Opa. Acho que eu fiz bobagem. Deixa eu voltar. Cliquei no botão errado. Nesse de cima. Beleza. Aqui, Ultra Bola. A Ultra Bola, nessa página aqui você consegue ver também a mesma coisa, ó. Os preços, né, das lojas que estão vendendo esse card, beleza? O preço varia aqui entre R$ 23,49 e R$ 35,99, tá? Ele não te dá o preço médio aqui, nesse caso você teria que fazer na mão, né, ou usar o valor ou usar aquela fórmula que eu ensinei para vocês. Mas vamos lá, eu vou botar só o preço médio para vocês verem como é que funciona. O preço mínimo, né? O preço mínimo dela é R$ 23,49. Então vamos voltar lá para o nosso Excel, tá? Na minha tabela, aqui ó, preço valor mínimo, tá? Vou deletar ela, nem preciso, eu podia só escrever por cima, mas eu vou nesse caso deletar e eu vou colocar igual, tá? Vou escrever 23,49, acho que era isso, não era? Que é o preço em dólar, isso. E vou multiplicar por dólar. Só você escrever D, já vai aparecer aqui, ó, dólar. E você aperta Tab ou você seleciona dólar, tá? Selecionei, multipliquei o valor em dólar por dólar. E Tab. Isso aqui, só acontece isso aqui porque essa é a primeira célula, tá, gente? Mas mais para baixo isso não vai acontecer, não. Se acontecer, é só você deletar o que tem embaixo. 129,20, tá? Por que deu esse valor? Porque eu multipliquei o valor em dólar, que é 23,49, vezes 5,50, que é o valor do dólar atualmente. Por que isso facilita? Porque se você tiver tantas cartas aqui, e você tiver colocado o valor em dólar, se você colocar o valor, o número em si, você vai ter que mudar em todas as suas cartas. Fazendo assim, basta você vir aqui
nessa célula daqui. E, hoje o dólar caiu, hoje o dólar está custando R$5. Você vem aqui e digita 5 e dá Enter. E todas as células que tiverem valores em dólar, tá, vão atualizar para o valor, para o dólar do momento. Então isso vai facilitar muito a vida de vocês. Tá? No caso eu vou deixar aqui em 5,50, que é o valor atual. Tá? E por isso, com esse valor atual, a minha carta da outra bola estaria valendo 129,20. Beleza? Então vamos voltar aqui, vou voltar para o valor dela, que era 95, né? Tá valendo mais a pena vender ela fora, por causa do nosso dólar que está tão caro, né? Mas vamos lá, então R$95. Tá? E a mesma coisa funciona para o valor médio, tá? Se você tiver achado o seu valor médio em dólar, você pode fazer a mesma coisa. Você multiplica o valor, bota um igual, multiplica o valor em dólar vezes dólar. Né? Só você escrever dólar, você vai ver que vai aparecer já ali o nome dólar. Você seleciona ele e pronto, tudo funcionando. Só um OBS que eu acho que eu não expliquei. Aqui em cima tem uma outra observação, uma outra nota, mas explicando, acho que fica mais fácil. Esse valor aqui, ele vai usar o valor mínimo, tá? E vai multiplicar pelo número de cards que você tem. Então, se você tiver 2 cards, por exemplo, do Tabola, você vai ver que o valor mínimo e o valor médio, eles vão atualizar. Ó. É 95 para cada um. Então, você tem no seu estoque R$190 em outra bola. Tá? E se você vender pelo valor mínimo dela, né, atual. Se você conseguir vender no valor médio, você consegue 285. Tá? Então, vamos deixar aqui com 2 para vocês verem. Beleza, então isso aqui foi o preenchimento de uma linha da sua tabela. Aí, vamos lá, você foi adicionando né, os seus cards, as suas informações dos seus cards e tudo mais, tá? E você chegou aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem uma guia total, tá? Essa guia total, ela vai continuar aí. Aqui ela dá a soma de todas as cartas que você adicionou, no caso 2, porque eu deixei a Pokébola, outra bola com 2 ali, então eu tenho 2 adicionadas, né? E aqui no final eu tenho o meu total em cards. O valor mínimo total, se eu vendesse todos os meus cards pelo valor mínimo, e o valor médio total. Se eu vendesse todos os meus cards próximo do valor médio, eu teria aquele valor ali. Tá bom? Bom, mais uma coisa, né? Quando acabarem as suas linhas, né? Ou seja, você quer adicionar mais cards, o que você tem que fazer? Você tem que ir na última célula da última coluna antes da linha total, tá? Nesta daqui, no caso. E você vai apertar a tecla Tab do seu teclado. Quando você apertar a tecla Tab, ela vai adicionar uma outra linha. Isso aqui aconteceu, gente, porque a gente colocou uma fórmula lá em cima, tá? Aqui a gente tinha colocado uma fórmula para essa aqui e uma fórmula para essa daqui. Então ela aconteceu esse errozinho aqui. Mas não se preocupem, isso aqui na fórmula, na versão de vocês não vai acontecer, ela vai ir certinho, direitinho. Caso tenha algum problema desse, é só vocês entrarem em contato com a gente, que a gente reenvia para vocês ou ensina o que estiver acontecendo de errado, tá? Mas fiquem tranquilos que esse bug aqui não vai acontecer na tabela de vocês. Ok? É isso, pessoal. Mais uma coisa, eu vou ensinar vocês a como eu posso adicionar uma coleção, tá? Por exemplo, aqui, né? Eu tenho todas as coleções que foram lançadas até agora, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como que a gente adiciona uma coleção, se vocês quiserem atualizar sozinhos, tá? É o seguinte, aqui embaixo tem uma outra guia chamada Lista de Coleções. Você seleciona nela, você vai perceber que você tem uma lista de coleções. Ok? Uma lista de coleções. Você vai fazer o seguinte. A gente vai para a última célula da última coluna, que é aqui no caso, né, tem ordem alfabética, é o XY Colors Starter Set. Você vai clicar em Tab. Quando você clicar em Tab, você vai perceber que vai abrir uma nova linha embaixo. E aí você vai escrever a coleção que você quer adicionar. Então vamos lá, vou dar um exemplo, teste. Teste 1. Tá? Digamos que, teste 1. Digamos que a minha coleção teste 1, né, aqui é um número relativo, né, àquela coleção, por exemplo, XY
Você vê aqui, ela tem uma numeração, mas se você não souber, não quiser botar, também não faz muita diferença. Você pode simplesmente deixar ele em branco. E a data de lançamento. A data de lançamento é importante para a questão do ano. Então, digamos que ela foi lançada em 20 de março de 2021. Quando você digitar e der o Tab, você vai perceber que o ano vai mudar automaticamente, tá? Não mexa na célula do ano. Ela já está com uma fórmula para poder puxar o ano da sua data, tá? E aqui no final, o número de cartas, você pode colocar o número de cartas da sua coleção. Digamos que tenha sido 89. E você deixa aí. Perceberam que eu apertei Tab? Eu já criei uma nova linha, tá? Caso isso aconteça e você não queira essa linha, basta você clicar no início, tá? E deletar. Delete row, que é linha. Pronto. Dica. Para você continuar com a sua lista em ordem alfabética, você vem aqui, ó, nesse quadradinho que aparece do lado de coleção. E aqui você vai ter o A a Z. Tá em inglês a minha, mas em português vai ser basicamente a mesma coisa. Você clica em A a Z. Pode fechar aqui no xizinho. E, olha lá, vamos lá. O teste tem que estar aqui na ordem alfabética. Teste. Entrou em ordem alfabética. Tá bom? Caso eu vou tirar essa linha, porque para não atrapalhar ninguém, tá? E sim, depois vou até voltar aqui para mostrar para vocês. O teste está aqui em ordem alfabética. Se você for em cards e você vier aqui na nossa célula, né, de coleção, o teste vai estar lá. Vamos lá. Teste. Está aqui, aparecendo. Beleza? Show! Então, vamos lá. Vou tirar o teste da minha lista, para ele não atrapalhar ninguém, porque não existe a coleção teste, pelo menos não até agora. Vamos voltar para os cards. Outra coisa que é interessante aqui é que você pode fazer filtros, tá, com as suas cartas. Por exemplo, aqui nessas setinhas todas, se você clicar nelas, você pode filtrar. Você pode botar suas cartas por ordem alfabética. Você pode selecionar os nomes que você quer. Então, se tiverem outros nomes aqui, vão todos eles aparecer aqui. Você pode selecionar o nome para aparecer só aquele tipo de carta. Por exemplo, se eu tenho Mewtwo, eu posso vir aqui e escrever Mewtwo, por exemplo. E, né, vão aparecer todas as cartas que têm o nome Mewtwo. Inclusive, eu posso digitar aqui, né, se eu quiser. Outra coisa, eu posso selecionar por coleção, por exemplo, selecionar, tirar uma coleção ou colocar uma coleção, e aí você vai ter só aquelas coleções que você tem interesse de ver, vão aparecer só aquelas cartas, e o total também vai atualizar para as cartas daquela coleção, porque só vão estar mostrando as cartas daquela coleção. Mesma coisa para todos os outros valores aqui de colunas, tá? Aspecto físico, categoria, raridade, condição, o ano, o idioma, até a numeração, apesar de eu não entender muito por que eu faria na numeração, mas se você quiser também, você pode filtrar ela pela numeração. Tipo do Pokémon, primeiro tipo e segundo tipo, se ele é Shiny ou não, pela quantidade de cartas que você tem, tá? Pelos valores, valor mínimo, valor médio, pela data buscada, né, para você saber, tem cartas que eu já procurei tem muito tempo, então eu preciso dar uma olhada nelas para atualizar. Então você pode também selecionar aqui, né, botar por ordem crescente de data ou decrescente de data. O link também não faz muito sentido, porque vai estar tudo com o mesmo nome, né? E pelos valores, né, você pode selecionar aqui pelo valor mínimo também total e valor médio total, para você ver aonde que está, né, a maior quantidade de dinheiro, digamos assim, em estoque que você tem. Tá bom, pessoal? É isso. Essa foi a demonstração de como preencher a tabela. Eu espero que vocês gostem, que essa tabela ajude vocês tanto quanto tem ajudado a gente aqui. E é uma excelente maneira de você conseguir ter uma ideia, ter uma noção de quanto você investiu, né, na sua coleção, quanto você tem investido. E espero que vocês gostem e indiquem para os seus amigos. E qualquer dúvida é só falar com a gente, podem mandar uma mensagem, nós vamos ter sempre o maior prazer em
responder vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até logo. Até mais.